De volta para falar sobre eleições. O perfil dos candidatos a prefeito das 202 cidades do Oeste e do Noroeste paulista mostra que 4 em cada 10 não têm nível superior. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, ter diploma de graduação não é requisito para uma pessoa se tornar candidata. Nas ruas, as opiniões se dividem sobre a necessidade dos candidatos terem ou não nível superior. Na minha opinião, não influencia, porque um candidato ele tem que ter boas ideias, boa vontade e ser comprometido com o povo e principalmente honesto, né? Eu acho que não é uma faculdade que vai dar isso à pessoa. Não precisa. Precisa de força, garra, vontade de trabalhar. Tem que ter um pouco de conhecimento, né? Porque hoje em dia está impossível, sem estudo, fazer alguma coisa. Nas regiões Oeste e Noroeste paulista, dos 523 candidatos a prefeito, 220 não têm diploma de curso superior, 123 têm o ensino médio e 10 não completaram. 27 têm o fundamental e 33 não terminaram. Além disso, 4 não têm nenhuma formação escolar, apenas sabem ler e escrever. Mas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ter elevado grau de escolaridade não é critério para quem deseja disputar um cargo eletivo. Basta ser alfabetizado e seguir alguns requisitos, como ter nacionalidade brasileira e idade mínima, que no caso de prefeito é 21 anos. Ele tem que preencher outros requisitos, como ter o título de eleitor, estar quite com suas obrigações eleitorais, né, ser alfabetizado e ter domicílio eleitoral no mínimo de 1 ano antes de concorrer ao pleito e ter também filiação partidária no mínimo com 6 meses antes da eleição também. O candidato não pode ser analfabeto funcional, ou seja, aquele que apenas sabe escrever e compreender algumas palavras e frases, mas não consegue interpretar textos e fazer operações matemáticas. No caso de dúvida, o concorrente eleito é submetido a uma avaliação. A Justiça Eleitoral, na dúvida da escolaridade daquela pessoa, da alfabetização daquela pessoa, pode exigir que ele faça pessoalmente na frente do juiz, né, em sala fechada, um exame comprovando que ele é alfabetizado e tem condições de concorrer à eleição. Em Araçatuba e São José do Rio Preto, todos os candidatos a prefeito concluíram uma faculdade. Já em Presidente Prudente, 6 têm ensino superior completo e 2 incompleto. Mas para este professor de filosofia e sociologia, ter ensino superior não é o fator principal que faz do concorrente uma boa opção nas eleições. Existem outras qualidades mais importantes. Fundamental é ele estabelecer diálogo com a sociedade, canais de comunicação com a sociedade, com a classe empresarial, com as associações, ter um bom entrosamento com a Câmara Municipal, né? Saber dialogar, porque ele vai propor leis. E a gente sabe que, para governar, o prefeito precisa dessas leis. E se essas leis não forem aprovadas, fica emperrado o processo de desenvolvimento da cidade.